Saudações, gente bonita. Agora deixa eu mostrar para vocês o provável futuro mapa dos Estados Unidos, né? Porque se as coisas continuarem caminhando nessa direção, dívida que não pode ser paga, porque é imensa, desindustrialização, financiarização, vai caminhar para o seccionismo. Nós já explicamos que não acreditamos que os futuros Estados Confederados se transformem em um único país, por conta de uma série de questões que vão desde o fato de que a cultura no Texas e nos estados vizinhos do Novo México e Oklahoma é chicana, enquanto no sudeste dos Estados Unidos é uma cultura basicamente negra. Então não tem nada a ver Texas com o restante do Sudeste. E se você pega o próprio Sudeste, você vai ver que os estados da costa atlântica, Flórida, Geórgia, Carolina do Sul, Carolina do Norte, Virgínia, própria Virgínia Ocidental, elas são muito mais ricas, esses estados são muito mais ricos do que os estados do Vale do Mississippi e Golfo do México, né, o cinturão da Bíblia. Então, eu creio que no eventual caso de separação, formaria-se 3 estados. E o que sobraria dos Estados Unidos em si? Essa região aqui, a região do antigo Manufacturing Belt, atual Rust Belt, né, cinturão da ferrugem. Estados na faixa de 10 milhões de habitantes: Nova York, Pensilvânia, Ohio, Illinois, Michigan e Ontário, no Canadá. Incrivelmente seria o estado mais populoso e o maior também. Ontário sempre quis fazer parte dos Estados Unidos, né? Eles negam, mas sempre quis fazer parte dos Estados Unidos, então realizaria o sonho dourado deles, de fazer parte dos Estados Unidos. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Na real, a situação econômica desse novo estado não seria boa. Sabe por quê? Porque Nova York, nesse último trimestre, teve uma queda de 43,7% da produção industrial em um trimestre. Pensilvânia é só um caco. Michigan, puf, né? Sério. O que sobrou de Detroit? O que sobrou de Detroit, cara? Sobrou nada de Detroit. Certo? Detroit já era. Própria Chicago, né? As indústrias aqui não se chama, não é chamado cinturão da ferrugem, Rust Belt à toa, né? Perderam as indústrias, se desindustrializaram. E no novo mundo, a última coisa que as pessoas vão precisar e vão querer vai ser Bolsa de Nova York, Nasdaq e Bolsa Mercantil de Chicago. Isso tudo é dispensável. Sabe, a era da financiarização da economia acabou. Então, o que Nova York tem de indústria hoje? O que a Pensilvânia tem? O que Ohio tem? O que Illinois tem? O que o Michigan tem? O que Nova Jersey tem? Não tem mais indústria, cara. Certo? Vai ter que refazer, vai ter que se reaprender a viver. É uma região com potencial, né? Então é uma lástima que esteja passando por isso. Deixa eu mostrar. Muito bem, dê uma olhada nesses dados aqui, tirados do próprio governo dos Estados Unidos, evidentemente, e do governo canadense. Dividimos o que potencialmente pode sobrar dos Estados Unidos da América, que certamente vão ter que mudar de nome para não pagar a dívida, né, de 130 trilhões de dólares. A dívida impagável, eles trocariam de nome. Isso criaria um problema. Porque você pensa, as bolsas Nasdaq e a NYSE, né, de Nova York, estão em Nova York, evidentemente. A Bolsa de Mercados e Futuros está em Chicago. Então, muito da riqueza dos Estados Unidos, mesmo os Estados Unidos contemporâneos, são devidos à especulação. Bolsas, seguros, imóveis, debêntures, ações, derivativos, mercado financeiro, em resumo. Só que esse mercado financeiro se baseia em quê? No poder do dólar. Se o dólar deixar de existir enquanto força econômica, claro que ele continua existindo enquanto moeda, mas ele deixa de existir enquanto potência econômica. Só mais uma moeda, ainda mais se os Estados Unidos, se os Estados Unidos se desintegrarem.
É só uma moeda, mais uma, um franco suíço da vida. E aí? Sem o poder da moeda dólar americano hoje, o poder financeiro de Nova York, de Chicago, vai ser reduzido a pó. Então, grande parte da economia, tá vendo esse PIB total de 10 trilhões de dólares, que ele viraria farinha. Viraria farinha. Cairia para 5, 6 trilhões no máximo. No máximo. Uma economia menor do que a da Rússia. Com sorte do mesmo tamanho da japonesa. Ou da alemã. Mas não mais que isso. Certo? Não mais que isso. Uma economia entre o Japão, Rússia e Alemanha. Pouco maior que Brasil e Indonésia. É isso que aguarda os Estados Unidos quando perderem a maior parte do seu território e principalmente quando perderem o poder econômico dado aos Estados Unidos atuais pela moeda e garantido pelas Forças Armadas. Nós já falamos sobre isso. Né? Evidentemente, um país de 132 milhões de habitantes não vai ter uma força armada, exército, marinha e aeronáutica tão poderosa. Na verdade, as tais 870 bases que os Estados Unidos têm no mundo, acabando os Estados Unidos, acabam também. Acaba a ocupação da Europa, que começou na Segunda Guerra Mundial. Antes da Segunda Guerra Mundial terminar, né? A Itália está ocupada desde 44. A Alemanha desde 45. A Inglaterra desde 42. Mais de 80 anos em alguns casos de ocupação. Acabando os Estados Unidos, acaba a ocupação. Todo o poder que os Estados Unidos têm na Europa será dissolvido. Eles vão ter que sair da Península Coreana, o que implica dizer que a Península Coreana finalmente será unificada. Porque deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Fala assim, a Península Coreana, divisa entre Norte e Sul, é a única fronteira da Guerra Fria. Não é a fronteira da Guerra Fria. Porque a Guerra Fria acabou. A União Soviética acabou. Então o problema não era a Guerra Fria. O problema são os Estados Unidos da América. Não a Guerra Fria. Os Estados Unidos da América. Acabando os Estados Unidos, acaba a divisão entre as duas Coreias. Só vai existir uma Coreia. A de Pyongyang. E efetivamente apenas uma China. A de Beijing. A grande Rússia com capital em Moscou. Kiev é só mais uma cidade. Yerevan é só mais uma cidade. Tbilisi é só mais uma cidade. Tallinn é só mais uma cidade. Vilnius é só mais uma cidade. Riga é só mais uma cidade. Minsk é só mais uma cidade. E se bestar, como se diz aqui em Goiás, Chisinau vai ser só mais uma cidade. Tudo é Rússia. Tudo é Moscou. Quando Washington for só mais uma cidade. Essa é a realidade. BP.